O forasteiro pediu ao fazendeiro: "Posso deixar minha esposa grávida aqui enquanto busco emprego?" Carlos Mendoza nunca imaginou que um dia estaria ali, parado na frente do portão de uma fazenda desconhecida, com a voz trêmula e o coração apertado de desespero. Sua esposa Marina segurava sua mão com força, o vestido verde esticado sobre a barriga, que já mostrava os 9 meses de gestação quase completos. Foi então que o forasteiro tomou coragem e gritou em direção à casa de tijolos que se erguia além do terreiro, onde algumas galinhas ciscavam livremente. O homem que apareceu na varanda tinha os cabelos grisalhos e o rosto marcado pelo tempo, usando uma camisa simples que denunciava anos de trabalho duro sob o sol do interior de Minas Gerais. "Com licença, senhor", chamou Carlos, tirando o chapéu da cabeça num gesto de respeito. "Preciso falar com o senhor, se puder me dar alguns minutos." Sebastião Pereira desceu os degraus da varanda, com passos lentos e desconfiados. Havia muito tempo que estranhos não apareciam em sua propriedade, e aquela situação o deixava intrigado. O casal parecia honesto, mas ele havia aprendido a ser cauteloso com desconhecidos. "O que vocês querem aqui?" perguntou o fazendeiro, parando a alguns metros de distância do portão. Carlos engoliu em seco, sentindo o peso da situação. Sabia que o que estava prestes a pedir soaria absurdo para qualquer pessoa, mas não tinha outra escolha. O pouco dinheiro que possuíam havia acabado na cidade vizinha, e Marina não aguentaria mais uma viagem longa em sua condição. "Senhor, meu nome é Carlos Mendoza, e esta é minha esposa Marina. Viemos de Diamantina procurando trabalho, mas o dinheiro acabou e minha esposa está para dar à luz a qualquer momento." Sua voz falhou por um instante. "Estou pedindo ao senhor, por favor, se pudesse deixar minha esposa aqui, enquanto vou até Belo Horizonte procurar emprego. Não temos mais para onde ir." O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Marina apertou ainda mais a mão do marido, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Sebastião ficou olhando para o casal, sua mente trabalhando rapidamente. Aquela situação o remetia a lembranças dolorosas que preferia manter enterradas. "Vocês não têm família, parentes, ninguém que possa ajudar?" perguntou Sebastião, sua voz carregada de ceticismo. "Não, senhor. Somos de São Paulo, mas perdemos tudo no ano passado. Viemos para Minas atrás de uma oportunidade nova, mas as coisas não saíram como esperávamos." Carlos olhou para Marina, que estava visivelmente cansada. "Minha esposa não consegue mais viajar, senhor. O médico disse que o bebê pode nascer a qualquer momento." Sebastião observou Marina mais atentamente. Era uma mulher jovem, talvez uns 25 anos, com o rosto delicado emoldurado pelo lenço que protegia seus cabelos castanhos. Havia uma dignidade em sua postura, apesar do cansaço evidente. Aquilo o fez lembrar de alguém. "E o que vocês me oferecem em troca?" perguntou o fazendeiro, cruzando os braços. "Marina sabe cozinhar, costurar, cuidar da casa. Pode ajudar o senhor com o que precisar. E eu... Bem, eu volto assim que conseguir trabalho para buscá-la e acertar qualquer dívida que tenhamos com o senhor." Sebastião caminhou em direção ao portão, analisando cada detalhe do casal. Carlos era um homem jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, com mãos calejadas que mostravam que não tinha medo de trabalho pesado. Marina, mesmo grávida e exausta, mantinha a cabeça erguida com uma força interior que o impressionou. "Não costumo receber estranhos em minha casa", disse Sebastião finalmente. "Vivo sozinho há 5 anos e pretendo continuar assim." O coração de Carlos despencou. Marina sentiu as pernas fraquejarem e ele teve que ampará-la com mais firmeza. "Por favor, senhor", implorou Carlos. "É só até eu conseguir me estabelecer. Não pedimos caridade, apenas uma oportunidade. Minha esposa pode trabalhar para pagar a estadia." Sebastião ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Algo na situação do casal mexeu com ele de uma forma que não conseguia explicar. Talvez fosse a lembrança de sua própria esposa, Helena, que havia dado à luz seu filho nestas mesmas terras anos atrás. 3 semanas, disse finalmente sua voz firme. "Vocês têm 3 semanas. A moça fica, ajuda com a casa e a cozinha. Você vai atrás do seu emprego e volta antes que esse prazo se esgote.
E deixo claro que não aceito problemas na minha propriedade. Carlos sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase chorou ali mesmo. Marina apertou sua mão, sussurrando uma oração de agradecimento. Muito obrigado, senhor. O senhor não vai se arrepender, prometo. Como disse, meu nome é Carlos e ela é Marina. Sebastião Pereira, respondeu o fazendeiro, abrindo o portão. E deixo claro desde já as regras da minha casa. Não aceito barulho desnecessário. Horários são para ser respeitados e quero o quintal sempre limpo. Está entendido? Sim, senhor. Perfeitamente entendido, respondeu Carlos, ajudando Marina a entrar. Enquanto caminhavam em direção à casa, Sebastião observou o casal. Havia algo neles que o intrigava, uma história por trás daquele pedido desesperado. Marina caminhava devagar, mas com determinação, enquanto Carlos carregava as poucas bagagens que possuíam. A casa de Sebastião era simples, mas bem cuidada. Tinha 2 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. Tudo muito limpo e organizado, mas com um ar de solidão que se sentia no ar. Marina percebeu imediatamente que ali era a casa de alguém que havia desistido de viver e apenas existia. O quarto dos fundos está vazio, disse Sebastião, apontando para uma porta fechada. Pode usar enquanto estiver aqui. A cozinha é ali e quero que mantenha tudo como está. Não mexo em nada do jeito que sempre foi. Carlos notou que Sebastião havia começado a dizer algo sobre alguém, mas se interrompeu. Aquele homem tinha segredos, cicatrizes que ainda não haviam sarado. Sebastião, posso preparar o jantar hoje? Ofereceu Marina, tentando quebrar o gelo. É uma forma de começar a retribuir sua gentileza. Não é necessário, respondeu Sebastião secamente. Estou acostumado a comer sozinho. Mas, senhor, insisto. Marina faz uma comida deliciosa, disse Carlos. Pelo menos, deixe ela mostrar que vale a pena ajudar a gente. Sebastião hesitou. Fazia anos que não comia uma refeição preparada por outras mãos. Desde que ficara sozinho, aprendera a se virar na cozinha. Mas reconhecia que suas habilidades eram limitadas. Façam como quiserem, resmungou, dirigindo-se para a varanda. Mas não quero muito tempero. Não gosto de comida elaborada. Quando Sebastião saiu, Carlos e Marina se entreolharam. Perceberam que estavam lidando com um homem ferido, alguém que havia se fechado para o mundo por alguma razão dolorosa. Ele perdeu alguém, sussurrou Marina para o marido. Vi nas fotos que estão viradas para baixo na estante. Vamos com calma, respondeu Carlos. O importante é que ele nos deu uma chance. Você fica tranquila aqui, eu vou para Belo Horizonte amanhã bem cedo e volto assim que conseguir alguma coisa. Naquela noite, Marina preparou um jantar simples, arroz, feijão, frango assado e um refogado de verduras que encontrou na horta atrás da casa. O cheiro da comida se espalhou pela casa, despertando em Sebastião lembranças que ele lutava para esquecer. Quando se sentaram à mesa, um silêncio constrangedor pairou sobre eles. Sebastião comia devagar, como se saboreasse cada garfada, mas mantinha o rosto fechado. A comida está deliciosa, Marina, disse Carlos, tentando puxar conversa. Obrigada. Aprendi com minha mãe lá em São Paulo, respondeu ela, olhando discretamente para Sebastião. São Paulo, é? Disse o fazendeiro, sem levantar os olhos do prato. O que faziam lá? Carlos e Marina se entreolharam rapidamente. Sabiam que essa pergunta viria mais cedo ou mais tarde. Eu trabalhava numa metalúrgica e Marina cuidava da casa, respondeu Carlos. Mas a empresa faliu no ano passado e acabamos perdendo tudo. O apartamento que a gente alugava, os móveis. Tivemos que começar do zero. E por que Minas Gerais? Por que não procuraram emprego em São Paulo mesmo? Marina tomou a frente da conversa, sentindo que Carlos estava ficando nervoso. Um conhecido falou que aqui no interior havia mais oportunidades, que a vida era mais barata. Pensamos que seria um recomeço melhor para criar nosso filho. Sebastião finalmente levantou os olhos e olhou diretamente para Marina. E se seu marido não conseguir emprego em Belo Horizonte? Qual é o plano B? A pergunta pegou o casal de surpresa. Eles não tinham um plano B. Vamos conseguir, senhor, disse Carlos, mas sua voz não soava tão convicta quanto gostaria.
E se o bebê nascer antes dele voltar? Marina sentiu um aperto no peito. Não havia pensado nessa possibilidade. Tem parteira aqui na região? Perguntou ela com a voz trêmula. Dona Benedita, na cidade. Mas ela cobra, e não é barato. O silêncio voltou a reinar na mesa. Carlos percebeu que não havia pensado em todas as possibilidades, e isso o deixou ainda mais ansioso. Após o jantar, Carlos ajudou Marina a lavar a louça, enquanto Sebastião saiu para verificar os animais. Era sua rotina noturna, um momento que usava para ficar sozinho com seus pensamentos. Marina, estou preocupado, confessou Carlos quando ficaram sozinhos. E se o bebê realmente nascer antes de eu voltar? E se eu não conseguir emprego logo? Carlos, vamos com fé. Até agora Deus tem cuidado da gente. Sebastião pode parecer rude, mas é um homem bom. Sinto isso no coração. Espero que você esteja certa, porque se algo der errado, nada vai dar errado. Você vai conseguir o emprego, eu vou ficar bem aqui, e logo, logo estaremos juntos de novo com nosso bebê nos braços. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. O quarto era confortável, mas a cama estranha e a situação incerta a mantinham desperta. Carlos também estava inquieto, preocupado em deixar sua esposa com um estranho, por mais que parecesse confiável. Na manhã seguinte, Carlos acordou antes do amanhecer. Queria partir cedo para aproveitar o dia inteiro em Belo Horizonte. Marina o ajudou a arrumar suas poucas roupas numa sacola velha. Cuide-se muito, meu amor, disse ele, beijando a testa da esposa. Qualquer coisa, qualquer problema, você manda me chamar, está bem? Pode ir tranquilo. Eu e nosso bebê vamos ficar bem. Sebastião já estava na cozinha quando Carlos desceu. Havia preparado um café simples e posto alguns pães na mesa. Obrigado pela hospitalidade, Sebastião. Prometo que volto logo com boas notícias. Tome cuidado na estrada. E lembre-se, 3 semanas. Carlos assentiu, despediu-se de Marina com um beijo demorado e partiu antes que o sol nascesse completamente. Marina ficou na varanda vendo a figura do marido desaparecer na estrada de terra, sentindo um vazio no peito. Quando voltou para dentro da casa, encontrou Sebastião lavando sua caneca na pia da cozinha. Posso preparar o café da manhã? Ofereceu ela. Já comi, acordo cedo. Então me diga o que posso fazer para ajudar. Quero ser útil enquanto estou aqui. Sebastião a encarou por alguns segundos. Havia muito tempo que não tinha alguém oferecendo ajuda em sua casa. A casa toda precisa de uma faxina geral. Não faço isso há meses. Se conseguir dar conta, já será uma grande ajuda. Marina sorriu, feliz por ter algo para ocupar o tempo e a mente. Pode deixar comigo. Onde estão os materiais de limpeza? Sebastião mostrou onde ficavam os produtos e panos de limpeza. Depois saiu para cuidar dos animais e da horta. Marina começou pela sala, notando imediatamente as fotos viradas para baixo na estante. Resistiu à curiosidade e continuou limpando. A casa de Sebastião era maior do que parecia por fora. Além dos 2 quartos, sala e cozinha, havia uma despensa, um pequeno escritório e até mesmo um sótão. Tudo estava limpo, mas faltava aquele toque feminino que uma casa precisa para ser realmente um lar. Enquanto limpava, Marina encontrou pequenos indícios de que ali já havia vivido uma família. Um gancho mais baixo na parede do banheiro, como se fosse para uma criança pendurar a toalha. Uma cadeira alta de criança guardada na despensa. Algumas roupas pequenas num baú no quarto dos fundos. Por volta do meio-dia, Sebastião entrou para almoçar e se surpreendeu com a transformação da casa. Tudo brilhava, havia um cheiro fresco no ar, e Marina havia até arrumado algumas flores do jardim num vaso na mesa. Você trabalha bem, disse ele numa aprovação discreta. Obrigada. Gosto de deixar as coisas organizadas. Faz a gente se sentir melhor. Durante o almoço, Marina tentou puxar conversa, mas Sebastião permanecia reservado. Ela percebeu que ele olhava constantemente para a foto que ela havia endireitado na estante, sem querer. Desculpe, não quis mexer em suas coisas pessoais. Apenas endireitei o que estava torto. Sebastião olhou para a foto de Helena e seu filho Miguel, e pela primeira vez em anos não sentiu a dor costumeira. Talvez fosse porque a casa estava diferente, mais viva. São minha esposa e meu filho, disse ele com a voz baixa.
Eles já não estão mais aqui. Marina sentiu o coração apertar. Sabia que não deveria insistir no assunto, mas sua natureza compassiva não permitiu que ela ficasse calada. Sinto muito, Sebastião. Deve ser muito difícil. É, por isso prefiro ficar sozinho. Há quanto tempo? 5 anos. Marina calculou rapidamente. O homem havia passado 5 anos vivendo sozinho naquela casa, cercado pelas lembranças de uma família que perdeu. Não era de admirar que fosse tão fechado e amargurado. Posso perguntar como... Acidente de carro, cortou Sebastião. Eu estava dirigindo. As palavras saíram carregadas de culpa e dor. Marina entendeu imediatamente que Sebastião se culpava pelo que havia acontecido. Sebastião, acidentes acontecem. Tenho certeza de que você fez o que podia para... Não fiz nada, interrompeu ele, levantando-se bruscamente da mesa. E não quero falar sobre isso. Sebastião saiu da casa batendo a porta, deixando Marina sozinha com o peso daquela revelação. Ela entendeu por que ele havia aceitado ajudá-la. Vê-la grávida o fazia lembrar de tempos mais felizes, mas também trazia de volta toda a dor que tentava esquecer. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela tarde, Marina decidiu dar espaço para Sebastião. Aproveitou para descansar um pouco no quarto, sentindo o bebê se mexer na barriga. Às vezes conversava baixinho com a criança, contando sobre a viagem, sobre o pai que havia saído para trabalhar, sobre o homem gentil que os estava ajudando. Quando Sebastião voltou para casa, já era fim de tarde. Marina havia preparado um lanche simples e estava sentada na varanda observando as galinhas no terreiro. «Sebastião, posso fazer uma pergunta?» disse ela quando ele se aproximou. Ele assentiu, sentando-se numa cadeira ao lado dela. «Você se arrepende de ter nos ajudado?» A pergunta o pegou de surpresa. Ficou em silêncio por alguns segundos, observando o movimento das galinhas. Não me arrependo. É só que... Faz muito tempo que não convivo com outras pessoas. Entendo. Deve ser estranho ter alguém na sua casa depois de tanto tempo. É estranho, mas... Ele hesitou. Talvez não seja ruim assim. Marina sorriu discretamente. Estava começando a quebrar as barreiras que Sebastião havia construído ao redor do coração. Posso ajudar você com os animais amanhã? Entendo um pouco de galinhas. Minha avó tinha uma criação pequena em São Paulo. Se quiser, mas nada de esforço pesado na sua condição. Claro, só o que for leve. Naquela noite, durante o jantar, a conversa fluiu um pouco melhor. Sebastião contou sobre a fazenda, sobre como havia herdado do pai e como tentava manter tudo funcionando sozinho. Marina falou sobre sua infância, sobre os sonhos que tinha para o filho que estava chegando. «Como vocês vão chamar o bebê?» perguntou Sebastião. «Se for menino, Carlos quer colocar Miguel como meu avô. Se for menina, eu gosto de Helena.» Sebastião quase engasgou com a comida. Esses eram exatamente os nomes de sua esposa e filho. «Helena é um nome bonito», conseguiu dizer com a voz embargada. Marina não percebeu a reação dele, mas Sebastião ficou pensativo pelo resto da noite. Seria apenas uma coincidência? Ou haveria algo mais profundo naquela situação? Os primeiros 3 dias passaram de forma tensa, mas produtiva. Marina estabeleceu uma rotina na casa, acordando cedo para preparar o café, limpando diferentes cômodos durante a manhã, descansando à tarde e cozinhando à noite. Sebastião mantinha suas atividades normais, mas começou a se acostumar com a presença dela. No 4º dia, Marina sentiu as primeiras contrações. Não eram fortes, mas a assustaram. Sebastião estava no campo quando ela começou a passar mal. «Sebastião!» gritou ela da varanda, mas ele estava longe demais para ouvir. As dores aumentaram, e Marina teve certeza de que o bebê estava nascendo. Desesperada, saiu caminhando em direção ao campo, segurando a barriga. «Sebastião! Por favor!» Ele finalmente a viu e correu em sua direção. Quando chegou perto, Marina estava pálida e respirando com dificuldade. «O que está acontecendo?» «Acho que o bebê está nascendo», disse ela entre lágrimas.
As dores começaram há 1 hora e estão ficando mais fortes. Sebastião sentiu o desespero tomar conta dele. Não estava preparado para lidar com aquela situação. Vamos para a casa, vou chamar Dona Benedita. Ele a ajudou a voltar, preparou a cama com lençóis limpos e saiu correndo para buscar a parteira na cidade. Enquanto dirigia pela estrada de terra, Sebastião se lembrou de outra corrida desesperada que havia feito anos atrás, quando Helena entrou em trabalho de parto. Dona Benedita era uma mulher de 60 anos, experiente e calma. Quando chegou à fazenda, examinou Marina e sorriu tranquilamente. Falso alarme, minha filha. Essas são contrações de treinamento. O bebê ainda vai demorar algumas semanas. Marina sentiu um alívio enorme, mas também vergonha por ter causado tanto alvoroço. Sebastião, que havia ficado nervoso na sala, entrou no quarto com o rosto ainda preocupado. Está tudo bem? Perguntou ele. Está sim. Foi só um susto, respondeu Dona Benedita. Mas quando o trabalho de parto real começar, vocês me chamem. Esta menina vai precisar de ajuda. Após a parteira ir embora, Marina e Sebastião ficaram sozinhos ainda processando o susto que levaram. Desculpe por ter te assustado, disse Marina. Achei que realmente não precisa pedir desculpa. Eu também fiquei preocupado. Ficou? Sebastião percebeu que havia demonstrado um cuidado que não esperava sentir. Bem, você está sob minha responsabilidade enquanto seu marido não volta. Marina sorriu, percebendo que ele estava tentando disfarçar o afeto genuíno que começava a sentir por ela e pelo bebê. Naquela noite, Sebastião teve dificuldades para dormir. O susto do dia o havia feito perceber que estava se apegando mais do que deveria àquela situação temporária. Marina também ficou acordada pensando em Carlos e se perguntando como ele estava se saindo em Belo Horizonte. Na manhã seguinte, chegou a primeira carta de Carlos. A notícia não era boa. Querida Marina, ainda não consegui emprego, mas estou correndo atrás. As coisas aqui estão mais difíceis do que imaginava. Vou precisar de mais alguns dias, talvez uma semana. Espero que esteja tudo bem aí. Beijos, Carlos. Marina ficou desanimada. Sebastião percebeu sua tristeza durante o café da manhã. Más notícias? Carlos ainda não conseguiu emprego. Vai demorar mais que o esperado. Sebastião assentiu, mas não disse nada. Secretamente não estava desgostoso com a notícia. Começara a se acostumar com a companhia de Marina. Enquanto isso, você fica aqui. Não se preocupe. Mas e o prazo de 3 semanas? Vamos ver no que dá. Os dias seguintes foram mais tranquilos. Marina e Sebastião desenvolveram uma rotina confortável. Ela cuidava da casa e cozinhava. Ele trabalhava na fazenda e à noite conversavam na varanda. Sebastião começou a se abrir mais, contando histórias sobre a região, sobre sua juventude, sobre como conheceu Helena. Marina, por sua vez, falava sobre seus sonhos para o futuro, sobre como queria criar o filho, sobre a vida que ela e Carlos planejavam construir. Sebastião ouvia atentamente, às vezes dando conselhos, outras apenas apreciando ter alguém para conversar novamente. Uma tarde, enquanto organizava o quarto de hóspedes, Marina encontrou uma caixa de fotografias antigas. Não resistiu à curiosidade e começou a folhear as imagens. Viu Sebastião jovem, sua esposa Helena, uma mulher bonita de cabelos castanhos e um menino pequeno de olhos vivos. Achei que havia deixado claro que não gosto que mexam nas minhas coisas. Marina se virou assustada. Sebastião estava parado na porta com o rosto fechado. Desculpe, eu estava arrumando e a caixa caiu. As fotos se espalharam e eu estava juntando. Sebastião se aproximou e viu as fotografias espalhadas na cama. Uma delas mostrava Helena grávida, sorrindo ao lado dele. Ela era linda, disse Marina, pegando delicadamente a foto. E seu filho era muito parecido com você. Era. Miguel tinha 5 anos quando... Sebastião não conseguiu terminar a frase. Sentou-se pesadamente na cama, olhando para as fotos. Quer me contar o que aconteceu? Perguntou Marina suavemente. Às vezes, conversar ajuda. Por um longo momento, Sebastião ficou em silêncio. Então, como se uma represa tivesse se rompido, começou a falar. Era uma sexta-feira à noite. Helena queria ir ao cinema na cidade com Miguel.
Eu estava cansado, não queria sair, mas ela insistiu. Disse que fazia tempo que não fazíamos nada em família. Marina se sentou ao lado dele, ouvindo atentamente. A estrada estava molhada por causa da chuva da tarde. Eu estava dirigindo devagar, tomando cuidado. Mas então apareceu um caminhão na contramão. Ele vinha em alta velocidade. O motorista estava bêbado, como soube depois. A voz de Sebastião tremia enquanto contava. Tentei desviar, mas a estrada estava escorregadia. O carro capotou. Helena, ela não resistiu ao impacto. Miguel sobreviveu ao acidente, mas teve ferimentos internos graves. Ficou 2 dias no hospital antes de se juntar à mãe. Marina sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Colocou a mão no braço de Sebastião num gesto de consolo. Sebastião, você não teve culpa. Foi um acidente. Eu era o motorista. Era minha responsabilidade protegê-los. Você tentou desviar. Fez o que qualquer um faria. Não adiantou. Mas você tentou. Isso é o que importa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando as fotografias. Marina percebeu que Sebastião carregava aquela culpa há 5 anos, se punindo por algo que não podia controlar. Por que você ficou sozinho aqui? Por que não procurou reconstruir sua vida? Que vida? Minha vida morreu naquele acidente. Sebastião, Helena e Miguel não gostariam de vê-lo assim. Tenho certeza de que eles queriam que você fosse feliz. Como você pode ter certeza? Você não os conheceu. Porque, quando alguém ama de verdade, quer o melhor para a pessoa amada, mesmo depois de partir. Sebastião olhou para Marina com atenção. Havia uma sabedoria em suas palavras que o impressionou. Você acha que consegue perdoar alguém que deixou sua família morrer? Eu acho que Helena já o perdoou há muito tempo. Quem precisa se perdoar é você mesmo. Aquela conversa marcou uma virada no relacionamento entre eles. Sebastião começou a se abrir mais, a sorrir ocasionalmente, a se interessar pelas histórias que Marina contava. Marina, por sua vez, sentia-se útil ajudando aquele homem ferido a encontrar um sentido para viver novamente. Uma semana depois do susto das contrações, chegou outra carta de Carlos. Desta vez, as notícias eram melhores. Querida Marina, consegui um emprego numa construção. Não é o que sonhávamos, mas é um começo. Vou trabalhar algumas semanas para juntar dinheiro e depois volto para buscá-la. Aguente firme aí. Com amor, Carlos. Marina ficou feliz com as notícias, mas também sentiu uma estranha melancolia. Havia se acostumado com a rotina na fazenda, com as conversas com Sebastião, com a paz que encontrara naquele lugar. Boas notícias? Perguntou Sebastião, notando sua expressão dividida. Carlos conseguiu emprego. Vai trabalhar algumas semanas e depois vem me buscar. Que bom. Vocês devem estar felizes. Estamos. É o que queríamos. Mas nenhum dos dois parecia completamente convencido com suas próprias palavras. Naquela noite, durante o jantar, eles conversaram sobre os planos de Carlos e Marina. Sebastião perguntou sobre os sonhos deles, sobre como pretendiam criar o filho, sobre onde queriam se estabelecer. Carlos quer comprar um pequeno lote e construir uma casa simples. Sonha em ter uma oficina mecânica, já que entende de carros. Eu quero cuidar do nosso filho e talvez ter uma pequena horta. São sonhos bonitos, disse Sebastião. Espero que consigam realizar todos. E você, Sebastião? Não tem sonhos para o futuro? Meus sonhos ficaram no passado. Isso não é verdade. Você ainda é jovem, tem muito pela frente. Tenho 58 anos, Marina. Não sou mais jovem. 58 anos não é idade para desistir da vida. Você podia reconstruir a fazenda, talvez encontrar alguém para compartilhar sua vida. Não quero mais ninguém, cortou ele. Helena foi o amor da minha vida. Ninguém está dizendo para você esquecer Helena, mas ela não gostaria de vê-lo desperdiçando o resto da vida por causa da saudade. Sebastião ficou pensativo. Era a primeira vez em anos que alguém o fazia refletir sobre o futuro, em vez de apenas lamentar o passado. Os dias seguintes passaram numa atmosfera estranha. Marina e Sebastião haviam criado uma intimidade que nenhum dos dois esperava, mas ambos sabiam que aquela situação era temporária. Carlos voltaria e eles seguiriam suas vidas separadas.
Uma tarde, enquanto Marina descansava, Sebastião decidiu arrumar o quarto que havia sido de Miguel. Não entrava lá há 5 anos, mas algo o impulsionou a abrir aquela porta. O quarto estava exatamente como Miguel havia deixado. Brinquedos, livros, roupas pequenas. Sebastião sentou-se na cama e, pela primeira vez em anos, não sentiu apenas dor ao estar ali. Sentiu também amor, carinho, saudade boa das memórias felizes. Marina apareceu na porta, atraída pelo som de Sebastião mexendo em coisas. "Posso entrar?" Ele acenou que sim. Marina olhou ao redor, vendo o quarto preservado de uma criança. Era o quarto do Miguel? Era. "Não entro aqui há 5 anos. Por que decidiu entrar hoje?" "Não sei. Talvez por causa das coisas que você disse sobre não desperdiçar a vida." Marina se sentou ao lado dele na cama pequena. Como ele era? Miguel era uma criança esperta, cheia de energia. Adorava ajudar nas tarefas da fazenda, sonhava em ser fazendeiro como o pai quando crescesse. "Ele ainda está aqui, Sebastião. Nas suas lembranças, no amor que você sente por ele." As lembranças machucam. Agora sim, mas um dia elas vão ser só amor sem a dor. Você acha? Tenho certeza. Eles ficaram conversando no quarto por mais de 1 hora. Sebastião contou histórias sobre Miguel, sobre as travessuras que ele fazia, sobre como Helena se divertia com as palhaçadas do filho. Marina ouviu tudo com interesse genuíno, fazendo perguntas, rindo das histórias engraçadas, comovendo-se com as mais tocantes. "Obrigado", disse Sebastião quando saíram do quarto. "Por quê?" "Por me ajudar a lembrar que Miguel não era só tristeza. Ele foi muita alegria também." Marina sorriu, sentindo que havia ajudado Sebastião a dar um passo importante em seu processo de cura. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela mesma semana, uma vizinha chamada Conceição apareceu na fazenda. Era uma mulher de meia idade, fofoqueira e curiosa, que havia ouvido boatos sobre a presença de uma estranha na propriedade de Sebastião. "Bom dia, Sebastião", disse ela, olhando discretamente para Marina, que estava estendendo roupas no varal. "Bom dia, Conceição. O que a traz aqui?" "Ah, vim só dar uma passadinha, ver como você está. Faz tempo que não te vejo na cidade." "Estou bem. E ocupado." Conceição acenou para Marina. "Vejo que tem companhia." "Marina está me ajudando com a casa enquanto o marido trabalha em Belo Horizonte." "Ah, entendi. E ela está esperando o bebê, pelo que vejo." "Está. Que interessante. E você confia deixar uma estranha cuidar da sua casa?" Sebastião percebeu o tom malicioso na pergunta de Conceição e se irritou. "Marina não é uma estranha. É uma moça séria e trabalhadora." "Claro, claro. Mas é bom tomar cuidado, né? Nunca se sabe as intenções das pessoas." "As intenções de Marina são honestas, e eu não aceito insinuações contra ela." Conceição se surpreendeu com a defesa veemente de Sebastião. Não estava acostumada a vê-lo defendendo ninguém com tanto vigor. "Não quis ofender, Sebastião. É só que você sabe como o pessoal fala. O pessoal pode falar o que quiser, não me importo." Depois que Conceição foi embora, Marina se aproximou de Sebastião. "Obrigada por me defender. Não gosto de gente fofoqueira. Conceição sempre foi assim. Mesmo assim, obrigada. Sei que não foi fácil para você. Você não merece ser julgada por gente que não te conhece." Marina sentiu o coração aquecer com a proteção que Sebastião oferecia. Era como ter um pai ou um irmão mais velho cuidando dela. 2 dias depois, Sebastião decidiu ir à cidade comprar mantimentos. Pediu para Marina fazer uma lista do que precisavam e se ofereceu para buscar qualquer coisa específica para ela. "Poderia comprar algumas coisas para o bebê?" pediu ela timidamente. "Fraldas de pano, algumas roupinhas simples?" "Claro, faça uma lista." "Sebastião, eu não tenho dinheiro para pagar agora, mas quando Carlos voltar, não se preocupe com isso." Na cidade, Sebastião foi à loja de Dona Rosa, que vendia artigos para bebês. A mulher ficou surpresa ao vê-lo comprando roupas e fraldas para recém-nascido. "Sebastião, que surpresa! Para quem são essas coisinhas?"
Para o bebê de uma hóspede que está em casa. Hóspede? Você não costuma receber ninguém. É uma situação especial. Dona Rosa, que conhecia Sebastião há anos, notou algo diferente nele. Parecia menos amargurado, mais vivo. Está de parabéns. Você parece bem melhor. Como assim? Não sei explicar. Mas presente, digamos assim. Sebastião pensou nas palavras de Dona Rosa no caminho de volta. Será que realmente estava mudando? Quando chegou em casa, Marina ficou emocionada ao ver as compras. Sebastião havia escolhido roupinhas bonitas e delicadas, além das fraldas e outros itens necessários. Você tem bom gosto, disse ela, admirando um macacãozinho amarelo. Helena que me ensinou a escolher roupas de criança. Marina percebeu que Sebastião havia mencionado Helena de forma natural, sem a dor costumeira na voz. Ela deve ter sido uma ótima mãe. Era. Tinha muito amor para dar. E você era um bom pai? Tentava ser. Miguel me dizia que eu era o pai mais legal do mundo. Sebastião sorriu ao lembrar. Tenho certeza de que era mesmo. Naquela noite, Marina organizou as roupinhas do bebê enquanto Sebastião montava um pequeno berço que havia comprado na cidade. Era um berço simples de madeira, mas bem feito. Sebastião, você não precisava ter comprado o berço. Toda criança precisa de um lugar seguro para dormir. Mas deve ter custado caro. Marina, deixe eu ajudar vocês. Não é caridade, é um prazer para mim. Marina entendeu que aquilo era importante para Sebastião. Cuidar dela e do bebê estava ajudando-o a curar feridas antigas. Obrigada. De coração. Uma semana se passou sem notícias de Carlos. Marina começou a ficar preocupada, mas Sebastião tentava tranquilizá-la. Ele deve estar trabalhando duro para juntar dinheiro. Notícias chegam quando têm que chegar. Espero que esteja tudo bem com ele. Está, tenho certeza. Na verdade, Sebastião não estava tão certo assim, mas não queria deixar Marina mais angustiada. Uma tarde, Marina estava descansando quando sentiu as primeiras dores diferentes. Não eram como as contrações falsas de antes. Essas tinham um padrão. Vinham e iam em intervalos regulares. Sebastião, chamou ela, tentando não entrar em pânico. Ele veio correndo da horta. O que foi? Acho que agora é para valer. As contrações são diferentes. Sebastião olhou para ela e viu que realmente parecia diferente. Marina estava pálida, mas determinada. Vou buscar Dona Benedita. E se não der tempo? Vai dar tempo, calma. Sebastião correu até a cidade num tempo recorde. Dona Benedita estava atendendo outra gestante, mas quando soube da urgência, cancelou outros compromissos e foi com ele. Como estão as contrações? Perguntou a parteira a Marina. De 5 em 5 minutos, aproximadamente. Ainda temos tempo, mas não muito. Vamos nos preparar. Dona Benedita organizou tudo no quarto, pediu água quente, toalhas limpas e mandou Sebastião ficar de fora. Mas e se precisar de alguma coisa? Se precisar, chamo. Agora deixe as mulheres trabalharem. Sebastião ficou na sala, caminhando de um lado para o outro, nervoso como se fosse o pai da criança. As horas passaram lentamente, pontuadas pelos gemidos de Marina e pelas instruções calmas de Dona Benedita. De madrugada, um choro forte de bebê ecoou pela casa. Sebastião sentiu o coração disparar de emoção. Sebastião, pode entrar! Gritou Dona Benedita. Quando ele entrou no quarto, viu Marina segurando um bebê pequenino e perfeito. Era um menino saudável e vigoroso. Parabéns, você tem um neto lindo, brincou Dona Benedita. Sebastião se aproximou da cama olhando para o bebê com ternura. Era como ver um milagre acontecendo. Pode pegá-lo? Ofereceu Marina. Você foi quem nos ajudou até aqui. Com muito cuidado, Sebastião pegou o bebê nos braços. O menininho parou de chorar e abriu os olhinhos, como se estivesse reconhecendo uma presença familiar. Olá, pequeno, sussurrou Sebastião. Bem-vindo ao mundo. Marina observou a cena com emoção. Sebastião segurava o bebê como se fosse seu próprio neto, com uma delicadeza e um amor que a comoveu profundamente. Como vamos chamar ele? Perguntou Sebastião. Miguel. Como combinamos? Sebastião ficou emocionado ao ouvir o nome. Era como se a vida estivesse lhe dando uma segunda chance de amar uma criança chamada Miguel.
Miguel é um nome perfeito, disse ele, com a voz embargada. Dona Benedita cuidou de todos os procedimentos pós-parto e depois se despediu, prometendo voltar no dia seguinte para ver como estavam mãe e bebê. Cuidem bem desse menino, disse ela. E vocês dois fazem uma família bonita. Antes que pudessem corrigir o mal-entendido, ela já havia ido embora. Naquela primeira noite, Sebastião mal conseguiu dormir. Ficou acordado ouvindo os sons do bebê, pronto para ajudar Marina com qualquer coisa que ela precisasse. Sebastião, você não precisa ficar acordado, disse Marina durante uma mamada da madrugada. Quero ficar. Faz muito tempo que não ouço choro de bebê nesta casa. Deve trazer lembranças difíceis. Na verdade, está trazendo lembranças boas, de quando Miguel era pequeno assim. Marina sorriu. O nascimento do bebê estava ajudando Sebastião a reconectar-se com as memórias felizes do passado, em vez de apenas com a dor da perda. Os primeiros dias com o bebê foram uma adaptação para todos. Marina estava aprendendo a ser mãe, enquanto Sebastião se surpreendeu com o quanto lembrava sobre cuidados com recém-nascidos. Você é um avô natural, brincou Marina, vendo-o trocar a fralda do bebê com destreza. Alguns conhecimentos a gente nunca esquece. Miguel tem muita sorte de ter você por perto. Uma tarde, 3 dias após o nascimento, Carlos chegou de surpresa. Havia conseguido alguns dias de folga e decidiu conhecer o filho. Marina estava amamentando o bebê quando ouviu o barulho de passos na varanda. Sebastião foi abrir a porta e se deparou com um homem que não via há quase um mês. «Carlos!» gritou Marina do quarto. «É você mesmo?» Carlos entrou correndo e parou na porta do quarto ao ver Marina com o bebê nos braços. A emoção foi tanta que ele começou a chorar. «É nosso filho, Carlos. É o nosso Miguel». Carlos se aproximou devagar, como se não acreditasse no que estava vendo. «Ele nasceu quando?» «Há 3 dias. Dona Benedita disse que ele é perfeito». Carlos pegou o filho nos braços pela primeira vez e ficou admirando cada detalhe do rostinho pequeno. «Ele é lindo, Marina. É igualzinho a você». Sebastião observou a cena de longe, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. Estava feliz por eles, mas também sabia que aquela chegada significava que logo perderia a família que havia se acostumado a ter. «Sebastião, venha conhecer oficialmente nosso filho», chamou Carlos. Sebastião se aproximou e Carlos estendeu o bebê para ele. «Este é o homem que cuidou da sua mãe enquanto eu não estava aqui, Miguel. Um verdadeiro anjo da guarda». «Não exagere», disse Sebastião, mas estava visivelmente emocionado. «Não é exagero. Marina me contou tudo nas cartas. Como você a protegeu, ajudou no parto, comprou as coisinhas para o bebê. Não sei como agradecer». «Não precisa agradecer. Foi um prazer ter vocês aqui». Naquela noite, os 3 adultos conversaram longamente sobre os planos futuros. Carlos havia conseguido um emprego fixo na construção e estava juntando dinheiro para alugar uma casa pequena em Belo Horizonte. «Deve estar ansioso para levar sua família», disse Sebastião. «Estou, mas também triste por deixar você. Marina me contou como vocês se tornaram próximos». Sebastião não sabia o que responder. De fato, havia se apegado muito mais do que esperava. «Sebastião, eu tenho uma proposta para você», disse Carlos de repente. «Por que não vem conosco para Belo Horizonte? Pode vender esta fazenda e recomeçar na cidade». «Não, Carlos, esta é minha casa. Não consigo imaginar vivendo em outro lugar». «Então que tal nós ficarmos aqui?», sugeriu Marina. «Carlos pode procurar trabalho na região, eu ajudo você com a fazenda, e Miguel cresce no campo». A proposta pegou Sebastião de surpresa. Não havia considerado essa possibilidade. «Vocês têm suas vidas para construir. Não precisam se sacrificar por mim». «Não seria sacrifício», disse Carlos. «Seria uma parceria. Eu trabalho na fazenda, você me ensina o que sabe. Dividimos os lucros. E eu cuido da casa e ajudo com a administração», completou Marina. «Seria bom para todos». Sebastião ficou em silêncio, processando a oferta. Parte dele queria muito aceitar, mas outra parte tinha medo de se decepcionar novamente.
Preciso pensar, disse ele finalmente. Claro, não precisa decidir agora. Carlos ficou na fazenda por uma semana, conhecendo melhor o trabalho rural e se adaptando à rotina do lugar. Sebastião ficou impressionado com a disposição do jovem para aprender e trabalhar. Você tem jeito para isso, comentou Sebastião, enquanto ensinava Carlos a cuidar das galinhas. Sempre quis trabalhar no campo. Em São Paulo nunca tive oportunidade. É uma vida dura, mas honesta. É exatamente isso que quero para minha família. Durante aquela semana, Sebastião observou como Carlos e Marina cuidavam do bebê, como se entendiam, como se apoiavam mutuamente. Era uma família de verdade, algo que ele havia perdido e achava que nunca mais teria. Uma noite, Marina encontrou Sebastião na varanda olhando as estrelas. Não consegue dormir? Estou pensando na proposta de vocês. E quais são suas dúvidas? E se não der certo? E se vocês se arrependeram de ficar aqui? Sebastião, você está com medo de se decepcionar de novo? Talvez. Perdi minha família uma vez. Não sei se aguentaria perder outra. Marina se sentou ao lado dele. Ninguém vai embora, Sebastião. Você se tornou parte da nossa família. Miguel vai crescer chamando você de vovô. Vocês mal me conhecem. E se descobrirem coisas de mim que não gostam? Já conhecemos o que importa. Você é um homem bom, generoso, que abriu sua casa para estranhos e cuidou de nós quando mais precisávamos. Sebastião ficou emocionado com as palavras de Marina. E Helena e Miguel, vocês não acham que seria uma traição à memória deles? Sebastião, amor não é traição. Helena e Miguel gostariam de ver você feliz. Tenho certeza disso. Na manhã seguinte, Sebastião deu sua resposta. Aceito a proposta de vocês, mas com condições. Quais? Perguntaram Carlos e Marina, ansiosos. Primeira, vamos fazer um contrato direitinho, dividindo responsabilidades e lucros de forma justa. Segunda, se algum dia vocês quiserem ir embora, são livres para isso, sem brigas ou mágoas. Terceira, este Miguel que nasceu aqui tem direitos de herança sobre a fazenda, como se fosse meu neto de sangue. Carlos e Marina ficaram emocionados com as condições, especialmente a última. Sebastião não precisava... Preciso sim. Este menino trouxe vida de volta para esta casa. É justo que ele tenha parte dela. Eles se abraçaram selando o acordo que mudaria as vidas de todos. Nos meses que se seguiram, a fazenda passou por uma transformação impressionante. Carlos trouxe energia nova para o trabalho, enquanto Sebastião contribuía com experiência e conhecimento. Marina cuidava da casa, do bebê, e desenvolveu uma pequena horta que começou a dar lucros, vendendo verduras na cidade. O pequeno Miguel crescia saudável e feliz, cercado pelo amor de 3 adultos que se complementavam perfeitamente. Sebastião se revelou um avô dedicado, sempre disponível para cuidar do bebê quando os pais estavam ocupados. A comunidade local ficou curiosa com a nova dinâmica da fazenda dos Pereira. Alguns questionaram, outros criticaram, mas a maioria acabou aceitando e até admirando como aqueles 3 estranhos haviam se tornado uma família. Dona Conceição, a vizinha fofoqueira, tentou mais algumas vezes espalhar boatos, mas a prosperidade visível da fazenda e a felicidade evidente dos moradores acabaram calando as críticas. Tem que reconhecer, comentou ela com outras vizinhas, que Sebastião nunca esteve tão bem quanto agora. E era verdade. Sebastião havia recuperado o sorriso, o interesse pela vida, a esperança no futuro. Não porque havia esquecido Helena e Miguel, mas porque havia aprendido a honrar suas memórias, vivendo plenamente. Uma tarde, 6 meses após o nascimento de Miguel, Sebastião estava na varanda, observando Carlos ensinar o bebê a balbuciar quando Marina se aproximou. Obrigada, Sebastião. Por quê? Por nos dar uma chance, por nos acolher quando mais precisávamos, por se tornar a família que nunca tivemos. Eu que tenho que agradecer. Vocês me deram uma razão para viver novamente. Sebastião, posso perguntar uma coisa? Claro. Você ainda sonha com Helena e Miguel? Sonho, mas agora são sonhos bons. Helena aparece sorrindo, aprovando nossas decisões. Miguel brinca com o bebê nos sonhos, como se fossem irmãos.
Que bom, isso significa que você fez as pazes com o passado. Significa que aprendi a carregar o passado sem deixar que ele destruísse o presente. Naquela noite, durante o jantar, Carlos fez um brinde. A nossa família, disse ele, levantando o copo. Pode não ser convencional, mas é nossa e é verdadeira. A nossa família, responderam Marina e Sebastião em uníssonos. O pequeno Miguel, sentado no colo de Sebastião, bateu palminhas como se entendesse a solenidade do momento. 2 anos se passaram desde aquele primeiro encontro no portão da fazenda. O que havia começado como um pedido desesperado de ajuda havia se transformado na família mais improvável e bonita que qualquer um deles poderia imaginar. Miguel dava seus primeiros passos no terreiro onde as galinhas ciscavam, sempre sob o olhar atento do vovô Sebastião. Carlos havia se tornado um fazendeiro experiente e Marina desenvolvia projetos que tornavam a propriedade cada vez mais próspera. Sebastião, aos 60 anos, havia aprendido que a vida pode dar segundas chances para quem tem coragem de aceitá-las. Não havia esquecido seu primeiro amor e seu primeiro filho, mas havia expandido seu coração para amar novamente. Uma manhã, enquanto observava Miguel brincar no jardim que Helena havia plantado anos atrás, Sebastião sentiu uma paz profunda invadindo seu coração. As flores que sua esposa havia cultivado com tanto carinho estavam florescendo novamente, cuidadas pelas mãos carinhosas de Marina. Era como se a própria Helena estivesse aprovando aquela nova fase de sua vida. Obrigado, sussurrou ele, olhando para o céu. Obrigado por me mostrar que o amor não acaba, apenas se transforma. E ali, naquela fazenda que havia conhecido tanta tristeza e agora transbordava de alegria, 3 gerações viviam unidas por laços que não eram de sangue, mas eram tão fortes quanto qualquer família tradicional. Porque às vezes, a família não é só aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos construir com amor, paciência e segundas chances. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 3 anos após aquele primeiro encontro, a fazenda havia se tornado um pequeno exemplo de prosperidade na região. Carlos havia expandido a criação de galinhas. Sebastião ensinara técnicas de agricultura que aumentaram a produtividade das plantações. E Marina desenvolvera um negócio de conservas e doces caseiros que eram vendidos até mesmo em cidades vizinhas. O pequeno Miguel, agora com 3 anos, corria pelo terreiro como se fosse o dono do lugar, chamando Sebastião de vovô, com a naturalidade de quem nasceu naquela família. O menino havia herdado os olhos vivos do pai e a delicadeza da mãe, mas tinha um jeitinho especial com Sebastião que derretia o coração do fazendeiro. Uma manhã de domingo, enquanto a família se preparava para ir à missa na cidade, Miguel chegou correndo com uma florzinha que havia colhido no jardim. Vovô, esta é para você, disse o menino, estendendo a pequena rosa branca. Sebastião pegou a flor e sentiu os olhos marejarem. Era do mesmo tipo que Helena costumava colher para enfeitar a mesa de jantar. Obrigado, Miguel. É a flor mais bonita que já ganhei. A vovó Helena plantou, né, vovô? Sebastião se agachou na altura do menino. Carlos e Marina haviam decidido que Miguel deveria saber sobre a primeira família de Sebastião para que pudesse compreender e honrar aquela história. Plantou sim, meu filho, e ela ficaria muito feliz em saber que você está cuidando das flores dela. O Miguel pequeno também brincava aqui? Brincava, e tenho certeza de que vocês dois seriam grandes amigos se pudessem se conhecer. Miguel assentiu com a seriedade que só as crianças conseguem demonstrar. Depois saiu correndo atrás de uma galinha, voltando a ser apenas uma criança brincalhona. Marina observou a cena de longe, com o coração aquecido. Havia sido uma decisão acertada ensinar Miguel sobre Helena e o primeiro Miguel. O menino havia incorporado aquela história de forma natural, sem traumas ou confusões. Está pronto para irmos? Perguntou Carlos, saindo de casa com a roupa de domingo. Estamos todos prontos, respondeu Sebastião, pegando Miguel no colo. A ida à missa havia se tornado um ritual familiar. A princípio, Sebastião resistira à ideia, pois havia perdido a fé após o acidente.
Mas Marina e Carlos frequentavam a igreja da cidade, e pouco a pouco ele foi se reconciliando com sua espiritualidade. Padre Antônio, o pároco local, havia acompanhado toda a transformação de Sebastião e ficava emocionado ao ver aquela família unida nos bancos da igreja. "A paz esteja com vocês", disse o padre no final da missa, mas olhando especialmente para a família de Sebastião. "E com o seu espírito", responderam eles em coro. Após a missa, sempre paravam na padaria do seu João para tomar um café e comer pão de açúcar. Miguel adorava aquele momento, pois ganhava um bolinho especial do padeiro. "Como estão as coisas na fazenda, Sebastião?", perguntou seu João enquanto servia o café. "Cada dia melhor, graças a Deus. Carlos tem ideias novas. Marina é uma artista na cozinha e Miguel... Miguel é nossa alegria. É bom ver você assim, rapaz. Durante muito tempo me preocupei com você lá sozinho naquela fazenda. Agora não estou mais sozinho. Tenho uma família de novo." Seu João sorriu, conhecendo toda a história da família pouco convencional que havia se formado. "E que família bonita vocês formam. Prova que o amor constrói laços mais fortes que o sangue." No caminho de volta para casa, Miguel dormiu no colo de Sebastião, no banco de trás do carro. Carlos dirigia devagar pela estrada de terra, aproveitando a paisagem tranquila do domingo de manhã. "Sebastião", disse Marina, quebrando o silêncio, "Carlos e eu temos uma novidade para contar." "Que tipo de novidade?" Carlos e Marina se entreolharam e ela fez um gesto para ele contar. "Bem, Sebastião, Marina está grávida novamente." Sebastião quase deixou Miguel escorregar do colo, tamanha foi a surpresa. "Grávida? Sério?" "De 2 meses", confirmou Marina, sorrindo. "Descobrimos ontem." "Meu Deus, que notícia maravilhosa." Sebastião estava radiante. "Miguel vai ter um irmãozinho." "Ou irmãzinha", corrigiu Carlos. "Marina tem intuição que é menina." "E vocês já pensaram no nome?" "Se for menina, queremos chamar Helena", disse Marina, "em homenagem à sua esposa." Sebastião ficou emocionado demais para falar. A ideia de ter uma neta com o nome de sua falecida esposa o comovia profundamente. "Ela ficaria honrada", conseguiu dizer finalmente. "E eu também." "E se for menino, pode escolher o nome", ofereceu Carlos. "Não, vocês que são os pais. Mas que alegria imensa. Esta casa vai ficar ainda mais viva." Quando chegaram na fazenda, Sebastião mal conseguia conter a animação. Começou a fazer planos para ampliar a casa, para preparar um quarto para o novo bebê, para adaptar a fazenda a mais uma criança. "Calma, vovô", brincou Carlos. "Ainda temos 7 meses pela frente." "É verdade, mas quero que tudo esteja perfeito quando nosso novo tesouro chegar." Marina observou Sebastião fazer planos e sentiu uma gratidão profunda por todos os caminhos que os haviam levado até ali. Quem diria que aquele pedido desesperado de 3 anos atrás resultaria numa família tão linda e completa? Naquela noite, após Miguel adormecer, os 3 adultos se reuniram na cozinha para conversar sobre o futuro. "Temos que pensar em ampliar a casa", disse Sebastião. "2 crianças vão precisar de mais espaço. E talvez seja a hora de formalizar nossa parceria", sugeriu Carlos. "Fazer um documento oficial sobre a propriedade." "Já pensei nisso", concordou Sebastião. "Quero deixar tudo muito claro. Se algo acontecer comigo, vocês e as crianças estarão protegidos." "Não fale assim, Sebastião", pediu Marina. "Você vai viver muitos anos ainda para ver os netos crescerem." "Claro que vou, mas é bom deixar tudo organizado." Eles passaram a noite conversando sobre planos, sonhos e esperanças. A chegada do segundo bebê havia renovado as energias de todos e trazido novas perspectivas para o futuro. Nas semanas seguintes, Sebastião mergulhou de cabeça nos preparativos para o novo bebê. Comprou materiais para ampliar a casa, pesquisou sobre berços e móveis infantis e até começou a plantar uma nova árvore no jardim em comemoração. Carlos, vendo o entusiasmo de Sebastião, decidiu propor algo que vinha pensando há tempos. "Sebastião, que tal se registrássemos nossa fazenda como uma empresa familiar? Poderíamos expandir os negócios, ter CNPJ, vender para mercados maiores. Você acha que vale a pena?" "Acho,
Marina tem talento para os doces e conservas, você conhece agricultura como poucos, eu estou aprendendo pecuária. Juntos podemos fazer algo grande. Sebastião ficou empolgado com a ideia. Há anos não se sentia tão motivado com projetos futuros. Vamos em frente então. Sempre sonhei em expandir esta fazenda. Marina, mesmo lidando com os enjoos da gravidez, participava ativamente dos planos. Sua experiência em administração adquirida em São Paulo seria valiosa para organizar a empresa. Podemos chamar de Fazenda Três Gerações, sugeriu ela, representando você, nós e as crianças. Perfeito, concordou Sebastião. Um nome que conta nossa história. Um mês depois a papelada estava pronta, e a Fazenda Três Gerações era oficialmente uma empresa familiar. O primeiro pedido grande veio de um supermercado da cidade vizinha que queria vender as conservas e doces de Marina. Não acredito que conseguimos, comemorou Marina quando recebeu o pedido. É só o começo, disse Carlos. Vamos mostrar que uma família unida pode conquistar qualquer coisa. Sebastião observou a alegria dos dois jovens e se sentiu realizado. Havia encontrado não apenas uma nova família, mas também um novo propósito de vida. Com 4 meses de gestação, Marina já mostrava a barriguinha crescendo. Miguel ficava fascinado com a ideia de ter um irmãozinho e vivia conversando com a barriga da mãe. Oi, bebê, dizia ele encostando o rostinho na barriga de Marina. Eu sou seu irmão Miguel. Vou ensinar você a brincar com as galinhas. Ele vai ser um irmão mais velho muito carinhoso, comentou Sebastião, observando a cena. Assim como você é um avô carinhoso, respondeu Marina. Uma tarde, mientras Marina descansava e Carlos cuidava de assuntos na cidade, Sebastião e Miguel estavam no jardim quando o menino fez uma pergunta que pegou o avô de surpresa. Vovô, você é meu avô de verdade? Sebastião parou o que estava fazendo e olhou para o menino. Por que pergunta isso, Miguel? Na escola, o Pedrinho disse que avô de verdade é só o pai do papai ou da mamãe. Sebastião se agachou na altura do menino e o olhou nos olhos. Miguel, eu vou te explicar uma coisa muito importante. Existem 2 tipos de família. A família do sangue e a família do coração. A família do sangue é aquela em que nascemos. A família do coração é aquela que escolhemos e que nos escolhe. E qual tipo eu sou? Você é família do meu coração. E sabe o que isso significa? Significa que eu escolhi amar você como se fosse meu neto de verdade. E você me escolheu como avô. Isso não é menos verdadeiro que o sangue, é até mais especial. Miguel pensou por alguns segundos processando a explicação. Então você é meu vovô do coração? Exato, sou seu vovô do coração. E isso é para sempre. Então tá bom. Eu gosto mais de família do coração mesmo. Sebastião riu e abraçou o menino com força. A sabedoria das crianças sempre o surpreendia. Quando Marina soube da conversa, ficou emocionada com a forma como Sebastião havia explicado a situação. Você tem um jeito especial com as crianças, disse ela. É que elas merecem honestidade mesmo sobre assuntos complicados. Miguel tem muita sorte de ter você como avô, do coração. Com 6 meses de gestação, Marina descobriu que realmente estava esperando uma menina. A notícia deixou toda a família eufórica, especialmente Sebastião, que ficou emocionado com a possibilidade de ter uma neta, Helena. Uma menina, comemorou Miguel quando soube. Vou ensinar ela a colher flores. E eu vou ensinar ela a cozinhar, disse Marina. Eu vou ensinar ela a amar esta terra, completou Sebastião. Carlos observou sua família planejando o futuro da filha, que ainda nem havia nascido, e se sentiu o homem mais sortudo do mundo. Os preparativos para a chegada de Helena começaram imediatamente. Sebastião insistiu em pintar o quarto das crianças de amarelo claro, uma cor neutra que serviria tanto para Miguel quanto para sua irmãzinha. Marina, com a ajuda de algumas vizinhas que haviam se tornado amigas, começou a costurar roupinhas delicadas para a menina. Carlos montou um berço novo ao lado da cama de Miguel, que insistia que queria dividir o quarto com a irmã. Assim eu posso proteger ela durante a noite, explicou o menino com a seriedade de quem leva suas responsabilidades de irmão mais velho muito a sério. Uma noite, enquanto a família jantava, Miguel fez outro anúncio importante.
Vou ensinar a Helena a falar com a vovó Helena. Todos pararam de comer e olharam para o menino. Como assim, filho? Perguntou Carlos. Às vezes eu converso com ela no jardim. Ela não responde com palavras, mas eu sinto que ela está escutando. Marina e Carlos se entreolharam, um pouco preocupados, mas Sebastião sorriu tranquilamente. É verdade, Miguel. Às vezes as pessoas que amamos e que já partiram continuam perto de nós de outras formas. Então é normal conversar com ela. É completamente normal, e tenho certeza de que ela gosta de ouvir você. Mais uma vez, Sebastião demonstrou sua sabedoria para lidar com as questões complexas que as crianças enfrentam. Miguel ficou satisfeito com a resposta e voltou a comer, como se tivesse resolvido uma questão importante. Com 7 meses de gestação, Marina começou a se cansar mais facilmente. Sebastião e Carlos se revezaram para cuidar de Miguel e assumir mais tarefas domésticas. Vocês me mimam demais, reclamou Marina, mas estava grata pela atenção. É para isso que servem os homens da família, brincou Carlos. Verdade, concordou Sebastião. Nossa função é cuidar das mulheres especiais da nossa vida. Miguel, ouvindo a conversa, se aproximou de Marina e disse com toda a solenidade de seus 3 anos: Mamãe, eu também vou cuidar de você e da Helena. Obrigada, meu amor. Com vocês 3 cuidando de mim, eu sou a mulher mais protegida do mundo. 1 mês antes do parto previsto, Sebastião fez questão de verificar todos os preparativos. Dona Benedita estava avisada, o quarto estava pronto, os documentos da família estavam organizados. Desta vez vai dar tudo certo, disse ele para Carlos. Não vamos ter nenhum susto. Espero que sim. Mas se algo inesperado acontecer, sei que posso contar com você. Sempre poderá contar comigo, Carlos. Vocês são minha família. A frase resumia perfeitamente os sentimentos de Sebastião. Em 4 anos, aquele homem amargurado e solitário havia se transformado num avô amoroso e num patriarca dedicado da família que o destino havia colocado em seu caminho. Uma madrugada do final de agosto, Marina acordou sentindo as primeiras contrações. Desta vez, ela estava mais preparada e conseguiu distinguir imediatamente que era trabalho de parto real. Carlos, acorda. Chegou a hora, sussurrou ela. Carlos saltou da cama e acordou Sebastião, que imediatamente assumiu o controle da situação com a experiência que havia ganhado no parto de Miguel. Calma, todos calmos. Vou buscar Dona Benedita. Carlos fica com Marina e Miguel... Onde está Miguel? O menino havia acordado com a movimentação e apareceu na porta do quarto dos pais. O bebê está nascendo? Perguntou ele com os olhos arregalados. Está sim, meu amor, respondeu Marina. Sua irmãzinha quer conhecer você. Posso ver ela nascer? Não, Miguel, disse Sebastião, pegando o menino no colo. O nascimento é coisa de adultos, mas você vai ser o primeiro a conhecer sua irmã, está bem? Miguel concordou e ficou na sala com Sebastião enquanto Carlos cuidava de Marina. 2 horas depois, Dona Benedita chegou e assumiu o comando do parto. Como estão as contrações? Perguntou a parteira. Regulares, mas ainda não muito fortes, respondeu Marina. Ótimo, temos tempo para nos organizarmos direito. O trabalho de parto durou 6 horas. Miguel ficou ansioso durante todo o processo, fazendo 1000 perguntas para Sebastião sobre o que estava acontecendo no quarto. Por que mamãe está fazendo esses barulhos? Porque nascer é um trabalho difícil, tanto para o bebê quanto para a mamãe. Dói muito? Dói um pouco, mas é uma dor boa, porque no final vem o bebê. Quando eu nasci também foi assim? Foi igualzinho, e eu fiquei nervoso do mesmo jeito. Finalmente um choro delicado ecoou pela casa. Helena havia chegado ao mundo. Miguel, quer conhecer sua irmãzinha? Perguntou Carlos, saindo do quarto com uma expressão radiante. Miguel correu para o quarto, seguido por Sebastião. Marina estava na cama, exausta, mas feliz, segurando uma menininha pequena e perfeita. Oi, Helena, disse Miguel, aproximando-se devagar da cama. Eu sou seu irmão Miguel. A bebê abriu os olhinhos como se estivesse reconhecendo a voz que havia escutado durante meses na barriga da mãe. Acho que ela gostou de você, brincou Marina.
Sebastião se aproximou e olhou para a bebê. Era impressionante como ela se parecia com a Helena original quando era jovem. Mesmo com poucos minutos de vida, já mostrava os traços delicados que lembravam sua esposa. "Posso pegá-la?" pediu Sebastião. Marina entregou a bebê nos braços experientes do avô. Helena se acalmou imediatamente no colo de Sebastião, como se reconhecesse uma presença familiar. "Bem-vinda à família, pequena Helena", sussurrou ele. "Você tem um nome muito especial para honrar." Dona Benedita observou a cena com emoção. Já havia assistido centenas de partos, mas raramente via uma família tão unida e amorosa. "Vocês formam uma família linda", comentou ela enquanto organizava seus instrumentos. "Somos abençoados", concordou Carlos. Nos primeiros dias após o nascimento de Helena, a casa ficou mais movimentada. Miguel queria ajudar em tudo que dizia respeito à irmã, sempre oferecendo ajuda para trocar fraldas, dar banho ou simplesmente ficar por perto quando ela chorava. "Miguel, você é o melhor irmão mais velho do mundo", disse Marina, observando o filho ajudar Sebastião a embalar Helena para dormir. "É porque eu amo muito ela", respondeu o menino com simplicidade. Sebastião, segurando Helena no colo, enquanto Miguel cantarolava uma música que havia inventado para a irmã, sentiu uma paz profunda invadindo seu coração. Sua casa, que por tanto tempo havia ecoado apenas com silêncio e saudade, agora transbordava de vida, amor e esperança. "Helena", sussurrou ele para a bebê, "sua xará estaria muito orgulhosa de ver como esta família cresceu. E eu prometo que você vai crescer sabendo o quanto é amada por todos nós." A bebê abriu os olhinhos e o encarou como se entendesse cada palavra. Naquele momento, Sebastião soube que havia encontrado não apenas uma segunda chance na vida, mas talvez a mais importante missão da sua existência: amar e proteger aquela família que o destino havia colocado em seu caminho. E assim, na fazenda que um dia havia conhecido apenas tristeza, duas crianças cresciam cercadas pelo amor de três adultos que haviam aprendido que família não é apenas aquela em que nascemos, mas principalmente aquela que construímos com o coração. Fim da história. Agora nos conte o que achou da história e de onde você está assistindo. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acha que Sebastião tomou a decisão certa ao acolher a família de Carlos e Marina? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.